Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. O canal 4 usa Florida existe para mostrar a verdade que lhe é negada, expondo a mentira oficial e revelando a verdade oculta, proporcionando às pessoas o conhecimento da verdade que liberta do sistema religioso da Matrix. Ainda que você não creia, existe sim uma luta pela sua alma. Entidades e forças espirituais do mal trabalham para manter você alienado, imbecilizado e ignorante a fim de que você seja uma pessoa que não ofereça resistência quando a nova ordem começar.
Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso canal 4SA Flórida, o canal oficial da família 5%, com vários problemas aqui. Eu confesso a vocês que não sei se será... Olha o problema aí, estão escutando? Vou explicar para vocês. Não sei se será possível levar esse Hangout até o final. O sinal está variando muito, vai de 7.000 kilobits por segundo a 2, 3, 4 mil. Aí agora, vocês estão escutando, né? Agora, 5 minutos antes de começar a transmissão, a Belinha, ela acho que entrou no cio. Ela está subindo aqui em cima do Bunny, em cima do Billy, está se virando para eles. Ela está querendo alguma coisa, pessoal. Está no cio a cachorra. E como eles querem ficar deitados, por isso que ela está latindo. Porque ela quer alguma coisa e eles não estão a fim de dar a coisa para ela. Vocês estão entendendo? Então, infelizmente é isso que está acontecendo. O sinal agora está amarelo. O robozinho está sabotando. O sinal está ruim. Está muito ruim. Eu estou vendo aqui, está variando muito. Agora estabilizou acima de 6.000. Daqui a pouco começa a cair. Caiu, de 6.000 foi para 4.000, agora subiu para 8.000, tá assim, então sobe e desce tremendo, tá horrível. E esses três aqui estão agitados, a Belinha está agitando os outros dois, a Belinha quer fazer um vucu-vucu, eles não querem. Olha, sinceramente, era só o que faltava. Boa noite, Bel Girassol, Luciana Santos, Alexandre Souza, Renato Tavares, Rob Silva, Danilo Barros, Adriano, Rob Silva, diferente da minha Mel. Renato Tavares, Sexy Dog. Sandra Regina, boa noite a todos. Olha, a Belinha já tem, eu a comprei em 2004. Ela já completou 15 anos, vai completar 15 anos. E ainda está com fogo essa sem vergonha. Wagner Roberto, hoje está difícil para a live. Sim, está difícil mesmo. Renan Roberto Teixeira de Souza, Olavo tem razão. Se ele tem razão, de que ele é satanista, isso mesmo. Tirou da minha boca. Laísa Simão, paz de Yahushua a todos amados irmãos e irmãs. Nievison Nunes, boa noite. Davi Rodrigues, boa noite também para você. Márcio dos Anjos, boa noite a toda a família aí do Márcio dos Anjos. Branca Barreto, Samira Gutierrez, Lara Vilela, velhinha sapeca ela. Sandra Regina, Bel Girassol está colocando aí o link do novo canal. E se você ainda não está ou inscrito ou pertence à família 100%, saiba agora que com essa proibição do WhatsApp de compartilhar. Olha, tá essa briga, pessoal. Sabe, se eu colocar eles presos lá no outro quarto, vai piorar. Eles vão ficar latindo, arranhando e não vão me deixar fazer o Hangout sossegado. Saibam então que com essa proibição do WhatsApp de compartilhar somente com 5 pessoas, o compartilhamento ou os compartilhamentos que eu fazia normalmente com várias pessoas por dia, agora somente poderei fazer com um grupo da família 5%. Então, se você ainda não pertence à família 5%, por favor, inscreva-se em qualquer um dos grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, o grupo 12, ontem foi pauleira, né? Tá uma discussão tremenda. Grupo 3, grupo 4 e tem 2 grupos de oração, um grupo de aconselhamento, de discipulado, melhor dizendo, tá bom? Então, daqui a pouquinho, olha, tá difícil hoje, pessoal, só um momentinho. Olha, tá difícil hoje. O ladrão de comida do Buddy estava ali arranhando o sofá, querendo pegar a comida do Billy. Hoje tá difícil, eles estão agitados. E vamos tentar fazer o melhor possível. Parece que agora o sinal, pela misericórdia, está agora estável. Estou vendo aqui quantos frames por segundo estão caindo. Não, voltou de novo, tá
Tá horrível o sinal hoje, pessoal. Muito ruim mesmo o sinal hoje, sinceramente. Mas vamos ver o que a gente pode fazer, né? Júlio Henrique, Gustavo, estão colocando câmeras por toda a cidade onde moro. E olha que moro no interior de Minas. Bel Girassol, boa noite para todos que estão chegando. Sejam muitíssimo bem-vindos. Marcele Cruz, 132 pessoas. Sandra Kuhn, como faço para me inscrever no grupo 5%? Daqui a pouquinho, um administrador vai compartilhar aí o link do grupo para que você possa entrar, tá bom? A Sandra Kuhn, Miros Ló, solta os cachorros, Gustavo, eles estão soltos. Eu não prendo eles para nada, eles estão soltos aqui. Mas deixa eu soltar outro tipo de cachorro, né? Vamos, mesmo com toda dificuldade, pessoal, vamos chutar o pau da barraca, não é mesmo? Muito bem, deixa eu colocar aqui no ponto. Não é esse aqui não, é esse aqui. Olha, hoje eu peço desculpas porque a segunda live do dia o robozinho cortou e não me deixou entrar novamente. Bloqueou mesmo a live, não me deixou entrar. Por isso que vocês viram que eu não pude entrar novamente, já que o robozinho bloqueou e agora ele está sabotando a qualidade do sinal. Mas vamos ver aqui, Window Capture. Deixa eu fazer uma mudança. Vamos lá. Ok. Tá aqui. Muito bem. Aí está. Vou aumentar as letras para que vocês possam ver claramente. Deixa eu aumentar aqui, está com 125%, deixa eu ver 200%, tá bom. Bom, aí está um resumo de um estudo que eu preparei para esse nosso primeiro hangout sobre esse tema, o sionismo, e como foi colocado aí, definição e tipos de sionismo. Aí nós estamos vendo alguns tipos de sionismo e eu vou colocar aqui, eu esqueci, a definição do sionismo. Opa, tem muita coisa aberta aqui, pessoal. Muito bem, aqui está a definição do sionismo. Deixa eu mudar aqui. Aí está. Espero que dê para que vocês vejam bem. Vou aumentar mais uma vez aqui, vou colocar 200%. Aí está. A origem da palavra sionismo é o termo bíblico Sião. Ainda não mudou aqui, né? Deixa eu fazer um refresh aqui na página. Agora já mudou. Muito bem. A origem da palavra sionismo é o termo bíblico Sião, usado geralmente como um sinônimo de Jerusalém e da terra de Israel, Eretz Israel. O sionismo é uma ideologia que expressa o profundo anelo dos judeus de todo o mundo por sua pátria histórica, Sião, a terra de Israel. Muito bem, se você está com a sua Bíblia aí, pega por favor a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Isaías, no capítulo 66. Isaías, capítulo 66, por favor. Versículos 8 e 9, se você puder sublinhar, seria bom para que você sempre tenha em mente. Isaías capítulo 66, versículos 8 e 9, diz assim: Quem jamais ouviu tal coisa?
quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. E repetindo aqui a definição de sionismo, vamos ver aqui, onde está sublinhado. A origem da palavra sionismo é o termo bíblico Sião, usado geralmente como um sinônimo de Jerusalém e da terra de Israel, Eretz Israel. O sionismo é uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias que expressa o profundo anelo dos judeus de todo o mundo por sua pátria histórica, Sião, a terra de Israel. Até aí, meus queridos, tudo bem. Porque todo povo quer ter o seu pedaço de chão para chamar de seu. Todo povo quer ter o seu próprio país. Mas, Gustavo, talvez você vai dizer assim, mas, Gustavo, onde está o Israel de hoje? Era a Palestina. Bom, permita-me começar respondendo esse erro crasso da seguinte forma. Nós brasileiros, infelizmente, principalmente essa geração de hoje, não conhece a história do Brasil. Se nós conhecêssemos a história do Brasil, se a geração de hoje conhecesse a história do Brasil, então entenderia que o Acre pertenceu à Bolívia e que o Brasil, através do Barão de Rio Branco, através do Tratado de Petrópolis, talvez para muitos dessa geração que vão ver e ouvir esse hangout, jamais ouviram falar sobre o Barão de Rio Branco, muito menos que havia um tratado com o nome Tratado de Petrópolis. O que aconteceu com o Acre? Muitos nordestinos, durante o ciclo da borracha, migraram para o Acre, no afã de, através do ciclo da borracha, que era um ciclo forte na época, conseguirem ter uma vida melhor que tinham no Nordeste. Sendo que o Acre pertencia à Bolívia. Mas a imigração foi tanta e tamanha que pouco a pouco os brasileiros foram tomando conta. Até porque a Bolívia também tinha o direito à possessão à terra, mas não a habitava. E depois haviam mais brasileiros do que bolivianos. Eu estou fazendo um resumo do resumo. E passado algum tempo, os bolivianos começaram a reclamar e a declarar aquela terra como deles, que de fato era. Foi então que o Brasil, na época, quando tinha excelentes diplomatas, e através da diplomacia, como Águia de Haia e tantos outros, o Brasil então anexou ao terreno o que hoje conhecemos como o estado do Acre, mas que originalmente pertencia à Bolívia. Algumas pessoas caem nesse erro por falta de leitura da palavra em dizerem que Israel está ocupando o território da Palestina. Vamos aos fatos. Nunca, jamais, em tempo algum, em toda a história da humanidade e até aos dias de hoje, existiu uma nação de nome Palestina. Nunca, jamais, em tempo algum. Havia, sim, uma região cujo nome era Filístia, de onde eram originários os filisteus, de onde saiu um dos grandes inimigos da história do povo de Israel, Golias, o gigante Golias, o filisteu, que foi derrotado pelo jovem Davi. Os próprios palestinos, no mundo árabe, são considerados pelos próprios árabes
cidadãos de segunda, terceira ou quarta categoria. Os próprios árabes desprezam os palestinos. Grande parte da população palestina migrou para a Jordânia. 65% da população da Jordânia tem influência palestina. Nunca houve, como tampouco ainda não existe nos dias de hoje, uma nação de nome Palestina. Então, esclarecido esse erro, vou repetir novamente. A origem da palavra sionismo é o termo bíblico Sião, usado geralmente como um sinônimo de Jerusalém e da terra de Israel, Eretz Israel. Aí lá em Isaías, no capítulo 66, versículos 8 e 9, diz assim, repetindo: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor: acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Quando eu citei essa profecia que está no livro de Isaías, capítulo 66, versículos 8 e 9, e até hoje eu reforço aqui o desafio, eu quero que alguém me mostre, que alguém me prove, cientificamente, geograficamente e profeticamente, que outra nação se encaixa perfeitamente nessa profecia de Isaías. Ou qual a nação, já que existem, segundo estatísticas, 203 países, qual nação entre esses 203 nasceu em um dia? Alguém sabe me dizer? Qual nação preenche essa profecia? Qual nação nasceu em um dia? A única nação que preenche todos os requisitos dessa profecia é a nação de Israel. Não há outra. E eu deixo aqui o desafio, inclusive para muitos que criticaram o fato de eu ter mencionado essa profecia e ligado a mesma a Israel. Inclusive alguns seguidores que creem que todos os judeus eram negões, que dizem que essa profecia não se refere a Israel. Então eu deixo aqui um desafio. Me provem cientificamente, geograficamente e também profeticamente qual nação se insere perfeitamente. Só um momentinho, pessoal. Buddy! Hoje está difícil. Qual nação se encaixa perfeitamente nessa profecia de Isaías? Vejam que cita Sião. E aqui está a definição de sionismo, que é o termo bíblico Sião, usado geralmente como um sinônimo de Jerusalém e da terra de Israel. Ou seja, quando se fala Sião, refere-se tanto a Jerusalém, dependendo do contexto, como também a toda a terra de Israel. Aí vem a definição de sionismo. O sionismo é uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias que expressa o profundo anelo, o desejo dos judeus de todo o mundo por sua pátria histórica, Sião, a terra de Israel. Tem alguma coisa de ruim nisso? Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem. Porque cada povo, cada nação anela um pedaço de chão para chamar de seu. Continuando aqui,
Para o povo judeu, a palavra Sião tem um significado muito profundo que toca e envolve a sua alma e os seus sentimentos. É, talvez, difícil descrever este sentimento que se traduz no amor, já definitivamente incorporado durante séculos ao patrimônio religioso, cultural e afetivo, e está enraizado no seu próprio ser. Sionismo bíblico, seu significado. Aqui está. Sionismo bíblico, seu significado. A aspiração pelo retorno à sua pátria foi sentida pela primeira vez pelos judeus exilados na Babilônia há cerca de 2.500 anos atrás. Uma esperança que subsequentemente se concretizou. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Salmos 137, versículo 1. Então vamos ver aqui. Salmos 137, versículo 1. Compare aí na sua Bíblia. Vamos ver o que diz o Salmo 137, versículo 1. Opa, passei. Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E se você vê o título, está escrito assim: Saudades da Pátria. Então o sionismo, como definição cultural, ideológico e também sentimental, não tem nada de errado. Nós vamos chegar na parte podre do sionismo, mas vamos tirar aquele conceito equivocado, torto, desviado, de que tudo que se refere ao sionismo ou a Sião é algo endemoniado. Não, não é. Continuando ainda, aqui dessa parte, desta forma, pode-se dizer que o sionismo político, nós vamos ver esse sionismo político e também o sionismo religioso, que se consolidou no século XIX, não inventou nem o conceito, nem a prática do retorno. Ao contrário, ele, ou seja, o sionismo político, adaptou uma ideia muito antiga e um movimento constantemente ativo às necessidades e ao espírito de seu tempo. Aí diz assim: levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela. Já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Eu até esqueci de colocar a referência aqui, perdão. Sião, ou Zion, em hebraico, significa local ensolarado, ou exposto ao sol, monte ensolarado. O Monte Sião é uma elevação em Jerusalém com 765 metros acima do nível do mar. Fica na parte sudoeste da cidade antiga. Ao leste está o Vale Central e, ao sul, o Vale de Inom. Foi no Monte Sião onde se situa o cenáculo que Jesus celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Este monte foi conquistado pelo exército israelense em 18 de maio de 1948, na Guerra de Libertação ou Independência do Estado de Israel. Continuando, Sião foi o palco e o principal centro de luta entre a luz e o poder das trevas, e ainda continua essa luta. Muitos conquistadores por ela lutaram, mas milhares e milhares de israelitas abnegados, durante os séculos, pelejaram e deram suas vidas para manterem-na em seu poder.
Sião e Jerusalém são dois nomes imortalizados e eternizados. Por sua vez, entre os cristãos, desde longa data, as palavras Sião e Jerusalém são lembradas, cantadas, exaltadas em hinos de louvor e adoração a Deus, por diferentes denominações, como cidade eterna, lar dos salvos, prometida por Deus e a seus fiéis seguidores. Ela é ansiada e desejada como alvo a ser alcançado, a nova Jerusalém. Então, essa é a definição do sionismo, que provém da palavra Sião, que refere-se tanto a Jerusalém quanto à terra de Israel, dependendo do texto. De acordo? Então agora vamos ver os diferentes tipos de sionismo. Deixa eu ver se já está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui. Só um momentinho. Aqui está. Vamos ver agora os diferentes tipos de sionismo. Aí está. Tipos de sionismo. Este documento explica as muitas formas diferentes de sionismo. Deixa eu até colocar aqui sionismo com letra maiúscula. Suas raízes históricas e suas semelhanças e diferenças. Aí vem o primeiro e mais importante nos dias de hoje, e é o sionismo que hoje controla Israel, que é o sionismo feito ou realizado por aqueles que a própria palavra os chama de sinagoga de Satanás. E nós vamos ver isso mais adiante. Diz assim: o sionismo político é o movimento sionista original iniciado por Theodor Herzl no final do século XIX. Herzl, um repórter austríaco, via com crescente alarme o antissemitismo presente na Europa Ocidental, além de testemunhar a ascensão ao poder de um prefeito antissemita em sua cidade natal de Viena. Herzl relatou da corte marcial por traição de um judeu francês, capitão Alfred Dreyfus, no que se tornaria conhecido como o caso Dreyfus. O antissemitismo flagrante resultou em uma falsa convicção do capitão Dreyfus. Isso, só um momentinho, meus amigos. Oi, amor. Oi, parei aqui na escola. Tá bom, eu tô aqui fazendo a live. Ah, desculpa, não sabia. Tá, um beijo. Tchau. Tchau. Desculpas, meus amigos, peço desculpas. Então, continuando. Isso levou a Herzl a acreditar que a única solução para os judeus europeus seria a criação de um Estado judeu. E daí foi que surgiu a ideologia. Ideologia significa um conjunto de ideias, ou estudo, a palavra logia significa estudo, estudo de ideias, um conjunto de ideias. Aí diz assim, a visão de Herzl do sionismo era para lutar por um Estado judeu soberano em terras de propriedade judaica no cenário internacional. O sionismo político foi adaptado e trazido a muitos dos líderes do mundo depois do primeiro congresso sionista em Basileia, Suíça, em 1897. O movimento continua hoje com a Organização Mundial Sionista e Congresso Mundial Sionista, que se reúne a cada 4 anos, incluindo junho de 2006. Deveria ser desde junho de 2006. Então vamos fazer as contas aqui. Desde junho de 2006, então teve outro 2010, 2014 e teve um outro ano passado, 2018, o qual nenhum de nós ficamos sabendo.
provavelmente, essa Organização Mundial Sionista, juntamente com o Congresso Mundial Sionista, se reúne também nessas reuniões de grupos Bilderberg, CFR, Grupo de Roma, porque vou fazer uma pausa aqui no sionismo político e vou mostrar agora para vocês qual o problema do sionismo político. Cadê? Só falta o livro ter desaparecido daqui agora. Ok, aqui está. Muito bem. Deixa eu tirar aqui o estudo do sionismo político e agora vamos mergulhar no problema desse sionismo político. Aqui está. Trazendo aqui para todos vocês. Deixa eu tirar aqui isso aqui também. Só um momentinho, meus amigos. Que como eu tive alguns problemas, então não deu para conectar tudo. Mas isso já deveria estar conectado, infelizmente não. Ok, aí está. Bom, esse é o livro que eu vou disponibilizar o link desse livro. Ele não existe em português. Como vocês podem ver aqui em cima, tem somente 43 páginas traduzidas para o português. Então, a história secreta da dominação mundial pelos judeus. Sinagoga de Satanás. Andrew Carrington Hitchcock, o autor do livro. E durante a sequência de Hangouts, também iremos explicar o significado dessa suposta estrela de Davi, que de Davi não tem nada. Tá bom? Muito bem. Vou aumentar aqui a letra para que vocês possam acompanhar. Ok. O tamanho da letra está bom. Diz assim: os Rothschilds estão no controle do mundo há muito tempo. Então não é uma coisa que vem de agora, que muitos descobriram de 3 anos para cá. Não. É algo que vem já há muito tempo. É uma dinastia. Seus tentáculos alcançam muitos aspectos de nossa vida diária, como está documentado adiante. Contudo, antes de você seguir para os documentos adiante, por favor, leia esta introdução, a qual irá lhe dizer quem são os Rothschilds, como opostos ao que eles alegam ser. Continuando, diz assim: os Rothschilds alegam que eles são judeus, quando de fato eles são czares. Eles vieram de uma região chamada Casária, a qual está nas terras ocupadas entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, atualmente o local onde está a Geórgia, que foi uma das repúblicas socialistas soviéticas que se tornou independente quando o Império Soviético veio abaixo. A razão dos Rothschilds alegarem serem judeus é que os czares, debaixo das ordens do rei, converteram-se ao judaísmo no ano de 740 depois de Cristo. Mas é claro que isso não indica que seus genes asiáticos dos povos mongóis também converteram-se ao judaísmo. Por exemplo, eu sou brasileiro. Aí suponhamos que amanhã eu decida ir a uma sinagoga e conversar com as pessoas responsáveis para saber o que tenho que fazer para me converter ao judaísmo. Ao converter-me ao judaísmo, isso fará de mim um judeu? Não. Não fará de mim um judeu.
e eles estão mudando até a Torá, e eu expliquei isso para vocês, lembram daquele vídeo do Steve Bannon, que agora judeu é considerado filho de mãe judia, mas não de pai. Quer dizer, se você tem um pai que é judeu, mas a sua mãe não é, você não será considerado judeu, segundo a nova ordenança ortodoxa, que eles estão mudando a Torá. Para ser considerado judeu, tem que ser filho de mãe judia, ainda que o pai não seja judeu, mas a mãe é, então você será considerado judeu, o que é um absurdo. E foi isso que aconteceu com os casarianos. Eles se converteram ao judaísmo, mas não têm nenhum DNA de judeus. E aí que começou toda a desgraça que nós estamos contemplando hoje. Porque eles passaram a tomar conta, já que eles se tornaram poderosos com o passar dos anos, e passaram a tomar conta do que hoje é conhecido como Israel. Levando a pessoas que, por falta de leitura da palavra e também por falta de conhecimento histórico, a dizerem que o Estado de Israel é um Estado falso, é um Estado casariano, é um Estado sionista. Não, Israel não é um Estado sionista, está dominado pelo sionismo. Mas volto a fazer aquela pergunta do início: qual nação das 203 existentes no mundo que se encaixa nessa profecia de Isaías 66, versículos 8 e 9? Qual nação? Não há outra, a não ser o Israel. Mas os verdadeiros judeus foram postos de lado, e esses falsos judeus, sinagoga de Satanás, eles tomaram o poder e estão controlando Israel até os dias de hoje. Por isso, pegue aí a sua Bíblia, vamos lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 em adiante. Carta à igreja em Filadélfia, a única igreja que não recebeu reprimenda do Salvador. Diz assim, versículo 7: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí vem o versículo 9. Eis que farei que alguns, não todos, mas alguns, dos que são da sinagoga de Satanás, esses aí que nós estamos vendo, esses que transformaram o sionismo em um sionismo político e que estão destruindo o mundo, querem controlar o mundo, querem causar a depopulação na terra, querem matar mais de 6 bilhões de pessoas, são os que estão por trás das guerras, do tráfico de drogas, são aqueles que comandam a maçonaria, são aqueles obedientes aos 9 homens desconhecidos, que também são judeus casarianos, esses banqueiros, esses que controlam o mercado de valores e também estão controlando os Estados Unidos. São esses aí a quem o mestre se refere. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Os casarianos não são judeus. Se converteram ao judaísmo, mas não são judeus. Não há nenhuma célula, o DNA deles não é um DNA judeu ou judaico.
Vejam aqui, os Rothschilds alegam que eles são judeus, quando de fato eles são czares. Eles vieram de uma região chamada Casária, a qual está nas terras ocupadas entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, atualmente o local onde está a Geórgia. A razão dos Rothschilds alegarem serem judeus é que os casares, ou os czares, debaixo das ordens do rei, converteram-se ao judaísmo no ano 740 depois de Cristo. Mas é claro que isso não indica que seus genes asiáticos, dos povos mongóis, também converteram-se ao judaísmo. Aí veja bem, você irá descobrir que aproximadamente, pode ser mais ou menos, eu creio que é muito menos, né? Mas aproximadamente 90% das pessoas no mundo hoje que alegam serem judeus, que pensam que são judeus, são na verdade czares, ou como eles gostam de serem conhecidos, judeus Ashkenazim. Aí diz assim: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que pertence a essa sinagoga aí, e várias outras, porque dos casares resultou o Chabad Lubavitch, que é o Chabad Lubavitch, que é uma máfia. Resulta também a Cabala, que é o esoterismo do judaísmo. Resulta várias divisões dentro do judaísmo e também vários tipos de sionismo que nós veremos a continuação. Então diz assim: se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, como eu creio, eu, Gustavo, falo por mim, creio no pré-tribulacionismo, isso daqui é uma grande e forte evidência de que aqueles que são fiéis, que são a igreja de Filadélfia, não o templo, mas a pessoa que guarda a palavra da perseverança, esses serão guardados também da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então veja bem, continuando aqui, meus amigos, você irá descobrir que aproximadamente 90% das pessoas no mundo hoje que alegam serem judeus são na verdade czares, ou como eles gostam de serem conhecidos, judeus Ashkenazim. Aí diz, veja bem, preste muita atenção nos detalhes. Essas pessoas mentem conscientemente ao povo do mundo, com suas alegações que a terra de Israel é deles casarianos, por direito de nascimento, o que é uma mentira. Eles não nasceram ali, quando na realidade suas reais terras natais está mais de 800 milhas de distância de Israel, na Geórgia. Assim, na próxima vez que você ouvir o primeiro-ministro de Israel reclamar da conhecida perseguição dos judeus, considere isto: cada primeiro-ministro de Israel até agora tem sido um judeu Ashkenazim, ou seja, um usurpador, tal como hoje nós temos o Maduro na Venezuela. Estão compreendendo? Continuando. Entretanto, quando todos esses primeiros ministros têm retribuído os favores com o Ocidente para seu restabelecimento de uma terra judaica, eles têm conscientemente e deliberadamente mentido para você, como eles nunca vieram daquela região, e eles sabem muito bem disso. É por causa disso que eles chamam-se a si de judeus Ashkenazim. O livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 9,
declara o seguinte, que aparenta tratar dos judeus Ashkenazim: eu conheço suas obras e tribulação e pobreza, mas, aí diz, a linhagem sanguínea mais nobre no mundo de hoje não é de ninguém menos que o líder dos judeus Ashkenazim no mundo inteiro, a família Rothschild. Como você verá neste artigo, os Rothschilds obtiveram esta posição através de mentiras, manipulação e assassinatos. Sua linhagem sanguínea também estende-se para famílias reais na Europa e hoje são conhecidos como as seguintes famílias de mesma linhagem sanguínea: Astor, mudaram ao longo do tempo para Astoria, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Schiff, Taft, Van Duyn. E durante essa série de hangouts nós vamos comentar sobre cada uma dessas famílias aqui. Então serão muitos hangouts, pessoal. Eu creio que para todo o que resta desse mês de fevereiro e o mês de março, esse será o assunto a ser tocado aqui no canal todas as segundas-feiras. E diz ainda: contudo, estes não são as únicas linhagens que deveríamos nos preocupar. Você provavelmente está ciente de muitas práticas antigas ao longo dos séculos tomadas por judeus Ashkenazim, por meio das quais eles mudaram seus nomes, de maneira a parecerem parte da raça dominante do país que eles viveram. Então, como eles poderiam obter posições influentes naquele país, o qual eles deveriam então explorar para servir aos seus reais mestres em toda parte? Há abundante evidência para provar que os Rothschilds continuam na sua tradição do engano. Aí aqui diz o seguinte: adicionalmente, os Rothschilds são conhecidos por arregimentar muitas crianças secretamente, que eles poderiam colocar em posições de poder quando fosse requerido. Isto começou com o primeiro homem que levou o nome de Rothschild, quem teve um filho secreto. Finalmente, lembre que o mundo é um lugar de diversidade. Eu poderia mudar, se eu quisesse, meu nome para Rothschild, ou qualquer dos nomes listados acima, o que não faria de mim parte desta família, mais do que converter-se ao judaísmo em 740 d.C., o que fez deles todos judeus Ashkenazim. Aí eu vou pular aqui. Aqui tem um mapa de onde saíram os judeus Ashkenazim. Aqui está a Geórgia, e foi daqui que eles saíram. Entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Foi daqui que eles saíram, e também perto do Mar Mediterrâneo. Então aqui diz assim, vamos ver um pouco de história. Em 740 Anno Domini, em uma terra confinada entre o Mar Negro e Mar Cáspio, conhecida como Casária, uma terra que hoje é predominantemente ocupada pela Geórgia, mas também alcança dentro da Rússia, Polônia, Lituânia, Hungria e Romênia, nasceu a moderna raça judaica, uma raça moderna de judeus que incidentalmente não é judeu. Como isso pode ser? O povo casariano era um povo vulnerável. Eles tinham muçulmanos de um lado deles e os cristãos católicos do outro lado. E constantemente temiam ataques de ambos os lados. O povo da Casária não era de nenhuma das duas crenças. Ao invés disso, praticavam adoração a ídolos. Vai guardando. Guardem, por favor, esses pequenos detalhes. O rei da Casária, rei Bulan, decidiu de modo a proteger eles mesmos contra o ataque, ou contra os ataques. O povo da Casária deveria converter-se a uma das crenças. Mas qual? Se eles se convertessem ao islamismo,
eles estariam sob risco de ataque dos católicos e vice-versa. Havia outra religião que era capaz de negociar com católicos e muçulmanos. Esta era a raça dos judeus. O rei Bulan decidiu, se ele instruísse seu povo a converter-se ao judaísmo, ele poderia manter ambas felizes, desde que eram desejosos de negociar com os judeus. E assim ele fez. O rei Bulan estava certo. Ele viu seu país não conquistado, seu povo convertido ao judaísmo, e adotou os princípios do livro mais sagrado dos judeus, o Talmud. Também será feito um hangout somente sobre o Talmud, que é um livro de ensinamentos e crenças rabínicas, que não tem nada de inspirado pelo Altíssimo, porque no Talmud eles chamam Jesus ou Yeshua de excremento, e que a mãe, Maria Madalena, era uma prostituta. Isso está no Talmud. Mas havia muitas coisas ainda que o rei não viveria para ver. Ele não viveria para ver que sua nação, convertida ao judaísmo, representaria cerca de 90% de todos os judeus no planeta, e se denominavam judeus Ashkenazi, quando na realidade eles não eram judeus, mas uma raça asiática de pessoas que se converteram à religião judaica enquanto ainda falavam a língua da Casária, o Yiddish, isto é, totalmente diferente do hebreu. Então, continuando, diz aqui, ele não viveria para ver seu povo ter um descendente muito mais poderoso do que ele, quem nasceria cerca de 1000 anos depois na Alemanha, um homem chamado Bauer, de quem sairiam os ovos da dinastia Rothschild. Ele não viveria para ver essa dinastia usurpar a riqueza do mundo através de engano e intriga, e ganharia o controle financeiro do mundo. Ele não viveria para ver seu povo reclamando uma terra natal para eles na Palestina. Aí eu discordo do autor do livro, porque nunca houve uma terra ou um país de nome Palestina, como sendo direito de nascimento, e assegurar a cada primeiro-ministro, desde sua criação em 1948, um judeu Ashkenazi, apesar do fato da verdadeira terra natal dos judeus Ashkenazi, a Casária, situar-se a 1.280 quilômetros de distância ou 800 milhas de distância. Ele não viveria para ver seu povo cumprir a profecia bíblica como a sinagoga de Satanás. Então está claro, meus amigos, que quem comanda Israel hoje são aqueles que a própria palavra os denomina como sinagoga de Satanás. Mas existem judeus verdadeiros em Israel? Sim, existem. Mas muitos judeus não voltaram para Israel porque sabem que o templo que será construído, melhor dizendo, não será para Yeshua HaMashiach, mas para o anticristo, ou o antimessias. Voltando agora para os diversos tipos de sionismo, deixa eu colocar aqui novamente, colocar aqui o estudo de lado. Diz assim, então nós vimos o sionismo político. Agora vamos ver o sionismo revisionista. Que aí está. O sionismo revisionista foi fundado por Zeev Jabotinsky, depois de se separar da organização sionista e seu presidente Chaim Weizmann. Filosofias revisionistas incluíram o aumento da cooperação com a Grã-Bretanha, a fim de receber todo o mandato da Palestina como uma pátria judaica leal à coroa britânica. À medida que o partido evoluiu, emergiram duas categorias distintas de política. De um lado, os centristas defendiam uma democracia liberal que lembrava os britânicos. No outro, o Irgun ou Etzel,
desenvolvido como uma organização militante subterrânea que queria lutar por um Estado judeu em ambos os lados do Rio Jordão, independente do domínio britânico. Então, esse é o segundo tipo de sionismo. Lembrando que o mais importante é o sionismo político, o que está agora no poder. Sempre esteve no poder de Israel. O sionismo trabalhista, diferentemente do sionismo político, defendeu as lutas de classes. Nós aí no Brasil já conhecemos essa conversinha de lutas de classes, correto? Então vai vendo. E Aliot, imigrações para a Palestina, a fim de fundar uma pátria judaica. A maioria daqueles que pertenciam a estes movimentos eram seculares e expressavam seus ideais socialistas, estabelecendo os kibbutzim ou kibbutz na Palestina no início do século XX. Sionistas trabalhistas fundaram a Haganah como uma força de defesa para a crescente população judaica na Palestina, que eventualmente se transformou nas Forças de Defesa de Israel, ou Tzahal, Tzavah Haganah Israel. Entre os primeiros líderes dos sionistas trabalhistas estava Davi Ben-Gurion, que ou foi o primeiro-ministro que dá o nome ao aeroporto internacional de Tel Aviv. Primeiro-ministro de Israel, cuja visão de um deserto florescendo, com vegetação, continua a orientar o desenvolvimento de Israel. O Partido Trabalhista Sionista dominou o Knesset do Yishuv, o governo judaico na Palestina, até a década de 70. Hoje, o Partido Trabalhista Sionista se dividiu em vários partidos diferentes, incluindo o Labour, o Meretz Yahad, Energia Juntos, uma Israel social-democrata. Então, com o tempo, esse sionismo trabalhista aqui uniu-se ao sionismo político, porque muitas das pautas de ambos sionismos eram iguais. Agora vamos para o próximo, que é o sionismo cultural. É o ramo do sionismo que é focado em manter o núcleo dos judeus, a história e cultura. Ahad Ham, seu fundador, percebeu a necessidade de modernizar o judaísmo e expandir seus limites fora das práticas tradicionais. Ele foi capaz de envolver a juventude judaica e motivou um pequeno número de falantes de hebraico a se mudarem para a Palestina e estabelecerem-se na terra, não porque era importante para a religião, mas porque era crucial para a história judaica e sua herança. Depois do 5º Congresso Sionista, 2 rabinos estabeleceram o não consigo falar isso aqui não. Essa palavra aqui significa centro espiritual, movimento centro espiritual, que incentivou as atividades culturais associadas ao sionismo a serem combinadas com aqueles de significado, com aquelas, melhor dizendo, de significado religioso. O sionismo religioso foi posteriormente modificado. Só um momentinho aqui, pessoal. Tem alguém me ligando? Ok, caiu aqui. Só um momentinho, já vou continuar. Que está transmitindo também pelo canal A Verdade é Verdade, Filhos do Pai, e também pelo Periscope. Só um momento. Hoje está acontecendo de tudo, né? Pelo menos as ferinhas aqui estão caladas agora. Ok, já voltou aqui. Está uma luta para manter esse sinal estável, mas o Hangout está saindo. Então, o sionismo religioso foi posteriormente modificado por Rav Kook.
rabino-chefe de Israel. Os principais dogmas do sionismo religioso são uma renovação do pensamento político judaico e uma volta para a devoção da Torá e seus mandamentos, especialmente aqueles sobre Eretz e Israel. Hoje, os sionistas religiosos geralmente se alinham com o Partido Religioso Nacional no Knesset, parlamento israelense. O sionismo cristão está intimamente relacionado ao sionismo religioso. Suas fundações são baseadas no Antigo Testamento, como é o sionismo religioso. Depois de várias etapas, incluindo a formação e apoio ao Estado de Israel, muitos cristãos sionistas acreditam que Jesus retornará como Messias. Então, esse daí, podemos assim dizer, é o sionismo que realmente baseia-se no que diz as Escrituras Sagradas. Os sionistas judeus, particularmente os do movimento de reforma, ainda são cautelosos com a relação entre os cristãos conservadores e o movimento sionista. Além disso, não é um movimento judaico, obviamente, e nunca foi. Ensinou, juntamente com o resto destes movimentos, nas aulas sobre o sionismo do ponto de vista judaico. E se nada mais, deveria estar na parte inferior da lista, com uma discussão de sua relevância de uma perspectiva política hoje, E o fato de que a relação entre judeus e cristãos e os sionistas estão em constante evolução. Então, esse sionismo cristão aqui é um sionismo que apregoa a volta à prática da Torá, a obediência à Torá. Já o sionismo político e também trabalhista, e parte até do sionismo religioso, eles apregoam uma obediência ao Talmud, que é um livro de experiências, contos de uma fé rabínica, que não tem nada de inspirado. Tanto que, como eu já disse, no Talmud, Jesus é considerado um excremento. No Talmud, eles dizem que Jesus nasceu de uma prostituta. Eles desprezam. Sionismo reformista, como é referido na América do Norte, ou sionismo progressivo, como é conhecido em todo o mundo, é um movimento ideológico e político e funciona através de organizações como a ARSA, Associação dos Reformistas Sionistas da América, ARSA Canadá e o Movimento de Israel para o Judaísmo Progressivo. Embora o judaísmo reformista progressista fosse originalmente anti-sionista, mudou completamente e agora está na vanguarda da defesa sionista, através do seu foco sobre Tikkun Olam. Eu procurei o significado disso aí, Tikkun Olam, não encontrei. O sionismo reformista coloca uma maior ênfase na justiça social e uma melhora da sociedade dentro de Israel. Então, meus amigos, nós temos esses vários tipos de sionismo. O político, que é o principal, revisionista 2, trabalhista 3, cultural 4, religioso 5, cristão 6 e sionismo reformista 7. 7 tipos de sionismo, sendo que o principal e mais encapetado é o sionismo político, que é o que quer provocar o caos no mundo para que através do caos seja estabelecida a ordem. Então vejam que eu espero que através dessa explicação, desse estudo feito aqui, a ideia negativa, porque eu também pensava assim, quando se pronunciava, ou eu lia algo sobre sionismo, eu automaticamente ligava a ideia do sionismo a uma coisa ruim. Mas tem aquele sionismo, como nós vimos aqui, o sionismo cristão, cuja fundação está baseada no Antigo Testamento, na volta à Torá, e que reconhece que Yeshua voltará como Messias, que nada mais é do que
representado, como hoje conhecemos, pelos judeus messiânicos. Esse é o sionismo cristão, representado pelos judeus messiânicos, que creem em Yeshua. Estão compreendendo? E dentro desses 7 tipos de sionismo, logicamente que 6 deles não prestam. Está aqui o trabalhista, que é socialista, que luta, defende a luta de classes, criou os kibbutz. E o único que escapa daqui é o sionismo cristão, de onde vêm os judeus messiânicos. Agora tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui a vocês. Deixa eu tirar aqui. Onde está? Aqui. Vou mostrar para vocês como o sionismo político está trabalhando para a implantação do caos. Tá chato, pessoal, o estudo? Olha, eu fiz com tanto carinho e o meu desejo é de que todos nós sejamos educados com relação a esse tema que tem muito a ver com a nossa fé. 265 pessoas, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Está aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar a letra. Está aí. Veja bem. Sionismo, Estados Unidos, Hollywood, aborto, pornografia, homossexualidade, imigração, armas de fogo. Veja bem, como o sionismo atua em Hollywood. No vídeo em questão, Duke denuncia a porcaria que sai da indústria cinematográfica em Hollywood, controlada por, vocês já sabem quem, especificamente critica o filme Inglorious, Bastardos Inglórios, ou que a tradução foi feita no Google Tradutor, então tem erros, né? O que glorifica tortura e assassinatos, sempre com alemães, é claro. Apesar de sua mensagem sádica e racista, ou talvez por causa disso, este filme foi indicado para 9 prêmios Oscar. Seguindo o provérbio espanhol, Duke acusa os produtores judeus desse filme nojento de carecer justamente do que presumem. Eles são os bastardos malditos, aqueles que querem perverter toda uma geração de jovens com seu ódio pela raça europeia e Jesus Cristo. Sim, as duas coisas estão unidas. Não porque os brancos sejam melhores, mas pelo que eu expliquei sobre o cristianismo. O berço da civilização cristã por excelência era a Europa. Aqueles que já sabem que odeiam a Cristo e odeiam tudo que lhe lembra. A tradução do Google Tradutor é horrível. Portanto, eles odeiam a raça europeia e fazem todo o possível para exterminá-la. Tendo visto o que está acontecendo ultimamente na Europa, eu diria que eles estão tendo muito sucesso. Ou seja, o sionismo político usando Hollywood para, através de filmes, mostrar uma mensagem de ódio aos europeus. Por esta razão, o plano Callard, que eu também já falei aqui no canal, está sendo posto em prática na Europa. E a terceira parte do plano Callard, que eu vou incluir aqui também nesses hangouts, mostrará como isso está sendo feito para acabar com o europeu e com o ser humano da cor branca, já que, segundo o plano Callard, o homem do futuro é o egípcio. Pornografia. Influência judaica no cinema em Hollywood é bem conhecido por todos, mas não sabemos muito, porque certamente não está... as pessoas não estão interessadas. É conhecido que os judeus são também os maiores proprietários e desenvolvedores da indústria da pornografia. Um dos pioneiros e grande referência de pornografia em grande escala nos Estados Unidos foi o judeu Ruben Sturman,
que passou a ganhar cerca de 300 milhões por ano em negócios. Na sua morte em 1997, Eric Schoesler, outro judeu, escreveu o seguinte sobre esta pessoa indesejável no US News and World, de propriedade de judeus, é claro. Sturman era um gênio do marketing, cuja inteligência e autoconfiança sem limites foram responsáveis pelo seu êxito. Em 2004, a tradução está horrível. No quadrimestre judaico, o jornalista judeu Nathan Abrams escreveu um artigo intitulado Triple Ethnics, ou etnia tripla, que expôs o papel predominante do povo escolhido na indústria pornográfica. Em suas próprias palavras, embora os judeus representem apenas 2% da população americana, eles dominam a pornografia. Abrams citou outro pornógrafo judeu, Al Goldenstein, que disse o seguinte: a única razão pela qual nós judeus estamos na pornografia é que Jesus Cristo não gosta de nós. Olha aí, pessoal. Estão vendo? Esse daqui é o Nathan Abrams, autor do artigo Etnia Tripla. Bom, passando mais adiante, nós temos aqui homossexualidade. O que tem a ver o sionismo político ou os judeus ashkenazim com relação à homossexualidade? Judeus também têm a duvidosa honra de serem os principais promotores da homossexualidade. Agora que eles foram bem-sucedidos em transformar a moral coletiva de países inteiros, graças ao bombardeio de mensagens em favor da homossexualidade, em todos os meios à sua disposição, os judeus reconhecem abertamente o papel desempenhado nesta obra de engenharia social. E até mesmo eles se gabam disso. O sionista Joseph Biden, o vice-presidente dos Estados Unidos, felicitou a comunidade judaica por esta conquista em 2013, quando ele falou em uma reunião do mês da herança judaica. Ele falou sobre os meios de comunicação em geral e, especificamente, de um programa de televisão na NBC, judaica de propriedade, que ajudou a mudar a atitude dos americanos em relação à homossexualidade. Vai vendo! O jornal israelense Ynet News orgulhosamente intitulou a notícia: os líderes judeus abriram caminho para o casamento gay. Isto é o que Biden disse, que 85% dessas mudanças, seja em mídia social, em Hollywood, são a consequência dos líderes judeus na indústria. Todos os grupos de pressão judeus, incluindo a ADL, argumentou em favor do matrimônio gay, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o matrimônio, né? Aqui diz no ano passado, quer dizer, já é um artigo que tem... isso foi aprovado em 2015 ou 2014, se não me engano. Bom, continuando. No entanto, todos estes grupos que amam o Estado de Israel estão em silêncio contra as leis desse país, o que não é só ilegal, até o casamento interracial. Sim, querido leitor, você leu bem. Em Israel, um casamento entre um judeu e um goi, ou seja, um não-judeu, não é reconhecido por lei. Você pode imaginar o escândalo se amanhã Angela Merkel decide que na Alemanha o casamento entre brancos e negros não tem validade legal? Os primeiros a colocar o grito no céu seriam os multiculturalistas judeus. Eles são muito multiculturais quando se trata da miscigenação de outras raças. Mas quando se trata da deles, eles não querem se misturar. Estão vendo? Por isso que essas 13 famílias, os membros dessas famílias se casam entre si. Por não se misturarem, as mulheres árabes têm que dar à luz em outras plantas hospitalares do que as mulheres judias. Apesar dos discursos sionistas em favor da miscigenação, não há nação desenvolvida onde a segregação racial é tão enraizada quanto em Israel.
O aborto. O que os judeus têm a ver com o aborto? Lembrando que tudo isso refere-se ao sionismo político que é dominado pelos judeus casarianos ou askenazim. O negócio do aborto no Ocidente foi amplamente possível devido aos esforços dos judeus. De fato, nos Estados Unidos, os 4 fundadores da NARAL, Liga Nacional dos Direitos do Aborto, eram judeus. Eu contribuo com os nomes para que ninguém me acuse de inventar isso. Eles foram Dr. Christopher Tietze, do Instituto de População, presidente Dr. Alan Guttmacher, da Planned Parenthood, ou seja, os judeus inventaram a Planned Parenthood, que é a clínica que mais comete abortos, e como eu disse para vocês no Hangout de hoje, somente no ano passado eles cometeram quase 700 mil abortos. E essa clínica foi fundada por um judeu ashkenazi, Sinagoga de Satanás. Então vai vendo, Dr. Alan Guttmacher, da Planned Parenthood, Dr. Émile Bilot-Etienne, inventor da pílula abortiva RU 486, e Dr. Bernard Nathanson, depois de convertido ao catolicismo e ativista pró-vida. Em sua apaixonada autobiografia, A Mão de Deus, o Dr. Nathanson descreve as táticas sujas que eles usaram para legalizar o assassinato do não-nascido nos Estados Unidos. Eles caluniaram a Igreja Católica, culpando-a por mortes por abortos clandestinos, sabendo que cerca de 200 mulheres morreram de abortos ou morrem de abortos clandestinos a cada ano. Eles publicaram um número absurdo de 10 mil mortes por ano. Ou seja, esse pessoal endemoniado, tal como Lula, ele viajava para fora do Brasil e dizia o seguinte: nós do PT tiramos 25 milhões da pobreza, 25 milhões que não tinham o que comer. Eles inventam. Tal como o Jean Sífilis Willis inventou essa perseguição para sair fora. São eles que criam as fake news. Continuando. Após seu sucesso de 1973, quando o aborto foi aprovado aqui nos Estados Unidos, com a decisão da Suprema Corte Roe versus Wade, o negócio legal do aborto nos Estados Unidos foi dominado pelos judeus. Estima-se que agora, cerca de metade das clínicas de aborto naquele país são de sua propriedade. Isto é reconhecido com pesar pelo judeu pró-vida Kenneth Mitzner. É um fato trágico, mas demonstrável, que a maioria... Opa, perdi aqui. Cadê? Ih, me perdi aqui, pessoal. Opa, só um momentinho. Cadê? Tá aqui. É um fato trágico, mas demonstrável, que a maioria dos líderes do movimento do aborto é de raça judaica. Entre outros países, mais do mesmo. Apenas mais 2 exemplos, para não aborrecer você. O judeu Simone Veil foi o ministro da Saúde responsável pela legalização do aborto na França em 1975. E o que mais fez, e o que fez o mesmo no Canadá, foi o judeu Dr. Henry Morgenthaler, que se tornou muito rico graças à sua cadeia de abortos. Basicamente, este fenômeno não é surpreendente, porque no Talmud, o livro sagrado dos judeus por excelência, é claro que um ser humano não pode ser considerado uma pessoa por até 30 dias após o nascimento. Olha aí, pessoal. Isso eu não sabia. Que um ser humano somente pode ser considerado uma pessoa por até 30 dias depois do nascimento. Então, para eles, o aborto não é um pecado. Mas esses são os judeus casarianos. Esses são aqueles que estão tomando conta, que se apossaram do Estado de Israel,
das grandes instituições financeiras, dos laboratórios farmacêuticos, controlam a maçonaria, Illuminati, controlam o tráfico de drogas, tráfico de bebês, tráfico de escravas sexuais, tráfico de órgãos humanos. Eles controlam tudo, e principalmente a mídia. Isso eu não sabia. Olha que coisa interessante. No livro do Talmud, o livro sagrado dos judeus, um ser humano não pode ser considerado uma pessoa por até 30 dias após o nascimento. Então o que é? Um rato? Nasceu um rato? Nasceu um gambá, um cachorro? Como é que pode isso? Meus amigos, isso é demoníaco, é satânico. É demoníaco. E então eles nos dizem que todas as religiões são boas. Imigração. Vamos ver o que os judeus estão fazendo na imigração e influenciando o governo do homem cenoura. Lembrando que o genro dele é ortodoxo. O Jared Kushner é ortodoxo. Em relação à imigração, as organizações judaicas internacionais querem abrir as fronteiras do Ocidente para países do terceiro mundo. Então vai vendo. O jornalista judeu David Aronovitch resumiu a posição liberal dos sionistas sobre imigração, quando escreveu sobre isso no Times, sobre pedidos de asilo. Se fosse bem organizado, poderíamos colocar todos no Reino Unido e nem sequer notaríamos isso. É um verdadeiro delírio. George Orwell disse que algumas ideias são tão absurdas que apenas um intelectual seria capaz de acreditar nelas. De acordo com os liberais judeus, encher o Reino Unido com estrangeiros é algo grandioso. A tradução está errada, né? Mas quando se trata de Israel, as coisas mudam. Se você não é judeu, você não pode legalmente imigrar para o Estado de Israel. É interessante notar que as autoridades israelenses não se importam se você acredita em Deus. Um judeu ateu tem tanto direito de imigrar para Israel como um rabino ortodoxo. Mas se você é de sangue judeu, mas de fé cristã, eles exigem uma apostasia prévia para aprovar seu pedido de imigração. Olha aí que coisa interessante. Ou seja, a pessoa tem que negar a fé, se tem uma fé cristã, mesmo sendo judeu, tem que negar a fé para poder migrar para Israel. Os padrões duplos das organizações judaicas são realmente surpreendentes. Por exemplo, eles deixaram um bloco para fazer campanha contra Donald Trump, o candidato presidencial republicano, porque o consideram racista por querer construir um muro entre os Estados Unidos e o México. No entanto, quando Benjamin Netanyahu, ou Netanyahu, o presidente de Israel, diz que seu país quer cercar de paredes para nos proteger de bestas selvagens, eles não dizem nada sobre ADL, AIPAC, Comitê Judaico-Americano, B'nai B'rith. Esse B'nai B'rith também será incluído no Hangout, porque daí, dessa seita B'nai B'rith, eu entendo que aí estão os nomes judeus desconhecidos. E eles são quem estão por trás do plano Calard da invasão da Europa. E outros lobbies judeus, pelo menos eu não ouvi falar de protestos. Aí aqui diz o seguinte: a reforma da imigração é uma questão judaica. Stosh Kotler, presidente da Bend the Ark, uma parceria judaica pela justiça, fala muito eloquentemente do ensino judaico de receber o estrangeiro e das dificuldades sofridas pelos refugiados. Conta, por exemplo, como uma visita a um centro de detenção para requerentes de asilo na Inglaterra quebrou o coração do rabino Zvi Solomon. Tudo muito tocante, mas é uma hipocrisia olhar sempre para os países europeus e os Estados Unidos
e manter silêncio sobre a atual política migratória de Israel. Quantos refugiados sírios Israel recebeu durante a grande crise deste ano? Primeiro, que nenhum sírio queria ir para Israel. Isso a gente tem que dar a César o que é de César. Como pude descobrir, o número total sobe para 90. Não 90 mil, mas 90. No caso de algum leitor não saber, Israel tem uma fronteira com a Síria. Como é possível, então, que os refugiados prefiram caminhar até a ponta ocidental da costa turca, arriscar suas vidas cruzando o Mediterrâneo em barcos infláveis e atravessar todo o continente europeu a pé para a Alemanha ou a Suécia, em vez de fazer a curta jornada até a costa? Vizinho rico? A razão é simples. Israel não quer aceitar e até mesmo ter sucesso em contornar forte esquema de segurança para mover ilegalmente para o território israelense. Não iria desfrutar de qualquer apoio econômico ou social e, no caso de prisão, seria imediatamente deportados. Não estou dizendo que Israel deveria acolher milhares de imigrantes. É o seu direito de dizer que não aceita qualquer. Então, aqui está um rabino, o rabino-chefe Itzhak Yosef. Rabino-chefe gentilmente explicou que, uma vez que o Messias chegar, se os gentios se comprometem a obedecer às leis de Noé, e eu já falei sobre as leis de Noé, mas também vou tocar nesse assunto, eles deixariam a tradução horrível, o Google Tradutor é horrível. O rabino-chefe gentilmente explicou que, uma vez que o Messias chegar, se os gentios se comprometem a obedecer às leis de Noé, eles os deixariam ficar para jogar reservada para os gentios, para fazer uma jogada reservada com os gentios a serviço do papel dos judeus. Lembre-se, eu não estou citando um lunático marginal, mas o rabino que lidera o ramo do judaísmo, que é aproximadamente 50% dos habitantes hebreus de Israel. Alguém já ouviu essas palavras nos noticiários da West TV, que de dia e de noite denunciam o racismo de Donald Trump? Claro que não. Porque se isso fosse para o Ocidente, suspeito que as pessoas começariam a olhar com muito menos simpatia para o Estado de Israel. A mídia controlada, praticamente todos, filtra diligentemente tudo que pode deixar os judeus em um lugar ruim. E aqui também fala das armas de fogo, como os judeus estão trabalhando para desarmar os Estados Unidos. E aqui está aquele ator, o Clooney, né, o George Clooney, que aqui diz: é engraçado ver George Clooney atacar Donald Trump, lamentando pela crise dos refugiados sírios. Este ator tem um palácio, não pode chamar de casa, nas margens do lago Como, na Itália, avaliado em cerca de 100 milhões, que nem sequer saem de temporada de verão. Quantos sírios Clooney recebeu neste palácio? Não há espaço em seus 22 quartos para o refugiado? Então, aqui é um artigo sobre como os judeus atuam através de Hollywood, através do aborto da clínica Planned Parenthood, que eles querem mudar a política de imigração, como vem atacando o governo americano. Esses são os judeus casarianos. Deixa eu ver aqui, já tenho 1h39 de hangout. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Ainda tem muito mais coisas a serem comentadas. Deixa eu ver aqui agora. Esse aqui já falei, vou tirar. Vamos aqui no livro Sinagoga de Satanás novamente. Bom, vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar aqui para mim. Essa é a primeira parte. Já tocamos em vários temas, em vários assuntos. Deixa eu mudar aqui. Colocar a câmera. Já tocamos em vários temas, vários assuntos.
serão vários hangouts, inúmeros hangouts sobre esse tema. Como eu já disse, basicamente o que resta desse mês de fevereiro e também o mês de março, todas as segundas-feiras estaremos comentando sobre esse tema, porque se torna necessário, eu estava buscando a palavra correta, se torna necessário esse conhecimento para que não venhamos cair no erro, também, como muitos estão dizendo, que Israel é um Estado sionista. Não é. Mais uma vez eu deixo aqui o desafio. Qual a única nação que se encaixa perfeitamente na profecia de Isaías 66, versículos 8 e 9? Das 203 nações que há no mundo, a única é o Estado judeu, que reconheço que hoje não é aquele Estado judeu que o Messias gostaria de encontrar. Porque estão lá usurpadores, são os Ashkenazim, são os sinagoga de Satanás, e tem muito mais coisas. Hoje eu passei o dia todo trabalhando, estudando, guardando material, para que nós venhamos aprender, e eu sugiro que vocês baixem esse material, coloquem nas suas redes sociais, e se alguém quiser utilizar todo o material, parte do material, algum outro youtuber como o Márcio, né, do canal Além da Nuvem, que também gosta muito desse tema, pode fazer. Eu não vou dar nenhum strike, porque eu penso que assim como grátis eu tenho recebido, grátis eu também procuro proporcionar. Mas o fato é, pessoal, que o cerco está se fechando, e a única solução para mim, para você, para todos nós, é andarmos de acordo com a vontade do Messias. Como ele diz aqui na Bíblia, opa, caiu. Voltando em Apocalipse, capítulo 3, livro do Apocalipse, capítulo 3, que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então essa hora está chegando. A apostasia, cada dia que nós vivemos, cada dia que passa, está aumentando. As pessoas estão apostatando-se da fé. Você verá o cúmulo da hipocrisia quando chegar o carnaval. Toda a tristeza pelo crime acontecido em Brumadinho, pelas chuvas torrenciais no Rio que matou muita gente, pelo também o crime que aconteceu no Flamengo, e a morte do Boechat, e tanta gente perdendo suas vidas no início deste ano. Toda a tristeza sairá e dará lugar ao sorriso, à gargalhada, à bebedeira, às drogas, a rebolar, a pular carnaval, a desnudar-se. Vocês verão essa hipocrisia. Infelizmente, essa é a situação que o nosso país se encontra. Olha, tá aqui, o sinal está variando muito. Sinceramente, eu vejo isso como uma perseguição do robozinho. O robozinho está nervoso com o canal, mas vamos deixar, porque tem muito tema, muita coisa a ser dita. Já tem 1h45, acho que já está de bom tamanho. Afinal, foram 3 lives hoje. Amanhã, pela manhã, nós temos que estar na imigração amanhã, porque a Márcia está fazendo a cidadania às 2 da tarde. Então, pela manhã eu vou fazer mais uma live.
Aí depois eu vou na imigração com ela e à noite eu farei mais uma, tá bom? Porque o tema que eu queria falar hoje à tarde, que o robozinho cortou, eu vou mostrar para vocês amanhã, ok? Tem muita notícia, pessoal. Não para de chegar notícias. As notícias não param de chegar. E eu tenho o maior prazer em informar a vocês para que, não é para criar um desespero, uma ansiedade, mas para que vocês se preparem, já que nós somos a última geração e cada dia que passa eu vejo que os sinais da vinda do nosso Mestre, do nosso Salvador se mostram a cada dia. Tá bom? Eu vou ficando por aqui então, desculpe todos os problemas, comecei um pouco atrasado por causa do sinal, depois tivemos aqui a Belinha que estava atacada, estava se virando aqui pro Billy, pro Buddy, né? Tá naqueles dias, e latindo, etc e tal, mas graças ao Pai, deu para fazer o Hangout e espero que o mesmo tenha sido de grande proveito para todos vocês. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.